Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 40 minutos. Entra no ar, a partir de agora, pela Band Amazonas, mais um programa Cidade Gente. O programa que tem estado presente nas comunidades, o programa que tem estado presente nas cidades do interior, mostrado a realidade e sempre abrindo espaço para você falar, para você reclamar e para você reivindicar. Aliás, se você quer fazer isso, você já pode entrar em contato conosco. O telefone já está aparecendo aí via WhatsApp. Você já pode ligar, você já pode mandar a sua mensagem para que nós possamos atender você e fazer a sua reclamação. Todas as quartas-feiras nós temos aqui um convidado especial e hoje nós teremos o Dr. Fabrício Lima, ele que é o representante jurídico do Procon Manaus. Daqui a pouco nós estaremos conversando com ele a respeito dessas fiscalizações que o Procon Manaus está fazendo nas distribuidoras dos extintores de carro, que são uma polêmica enorme aí, esse tipo ABC. Muitas distribuidoras estão colocando um preço absurdo para a revenda. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Vai conversar também sobre material escolar. Começou a época da compra de material escolar. E como é que isso está sendo realizado, tanto nas livrarias quanto nas escolas? Existe uma lista proibida de materiais que não podem ser pedidos por essas escolas? A gente vai conversar tudo isso daqui a pouco e você também já pode participar via WhatsApp, já fazendo a sua pergunta. Mas agora a gente vai a uma matéria falando a respeito desses itens que são proibidos pelo Código de Defesa do Consumidor no material escolar. A gente confere aqui na tela do nosso Cidade Gente. Em meio a tantas contas que vencem no início do ano, exigindo dos pais e responsáveis um bom planejamento na hora de fazer o orçamento. Aqueles que têm filho em idade escolar se deparam com o desafio de adquirir todo o material constante na extensa lista solicitada pela escola. Na relação entre a instituição de ensino e o aluno, se aplicam as normas descritas no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a lista de material deve atender aos princípios e regras nele contidos. O primeiro ponto a ser destacado é de que a escola não pode exigir a aquisição de material coletivo, como giz, álcool, canetas para lousa, cartucho ou toner para impressora, guardanapos ou mesmo um volume grande de resma de papel sulfite, cujo custo, no caso das instituições privadas, já deve estar embutido na mensalidade. A lista deve conter ainda, única e exclusivamente, o material de uso individual do aluno, necessário para que o objeto do contrato de prestação de serviços, firmado entre ele e a escola, se concretize. A Amanda tem 2 filhos e se diz obrigada a comprar todo o material que foi exigido pela escola. Porque tem muita coisa que eu acho que não tem necessidade. Tem coisa que tem prato descartável, colher descartável. Não tem necessidade, né, para a escola. Mas, se a gente não levar, chega lá, a escola exige que a gente leve de volta. Nenhuma escola pode exigir somente a aquisição de uma determinada marca. Ainda que esteja primando pela qualidade, a escola deve dar opções para o consumidor. É vedada também a imposição de que o material seja adquirido em uma única loja ou que seja comprado na própria escola. Procedimentos como esse configuram venda casada, conforme aponta o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E muita gente já vem reclamando dos preços altos nas livrarias e também da exigência das escolas, principalmente as particulares. Com certeza, né? Que tudo subiu. A nossa inflação está lá em cima, então com certeza subiu tudo. Subiu muito. Ano passado foi um valor, esse ano está sendo um dobro. Tá caro. Os cadernos bonitos são caros, os cadernos mais simplesinhos são mais baratos. Para o gerente de uma grande livraria em Manaus, ele ressalta e deixa claro que os preços aumentam a cada ano e que o cliente não é obrigado a levar todos os produtos existentes em uma lista escolar. Vai sentir, houve algum material que o aumento foi significativo, não em questão percentual. Mas, por exemplo, se você for ver um livro que já é caro, ele teve sim um reajuste variando de editora para editora de 8% a 10%. Então, pelo sim, pelo não, quando você junta o quantitativo de livros, acaba dando uma boa diferença. Mas o Procon Municipal dá um alerta para os pais e os responsáveis que vão frequentar livrarias como essa
na hora de comprar o material escolar, até porque os preços já variam de um ano para o outro. E também as exigências das escolas estão tirando o sossego desses pais. Muito cuidado quando vá assinar o contrato, a matrícula, pagar a mensalidade da escola, porque lá tem algumas escolas que exigem a compra de material em determinadas livrarias, é proibido, isso é compra casada, e compra casada é proibido. Fere o Código de Defesa do Consumidor. Não pode comprar compra casada, exceto para compra de apostila, que a apostila só se vende em determinado lugar, que sai tudo no mesmo local. No mais, nós vamos estar na Rua São Luís, 416, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, ou pelo 0800 092 0111, tirando dúvidas a você pai, a você mãe, que tem alguma dúvida com relação à questão da compra do material escolar e assinatura de contrato de anuidade da prestação de serviço da escola do seu filho. Olha, essas dicas que nós estamos passando são dicas importantíssimas para você pai, para você mãe, para você responsável. Portanto, se a escola do seu filho está apresentando uma lista de materiais de uso coletivo, não compre. Não compre porque fere a legislação do consumidor. Venda casada também. Evite a venda casada, é proibida de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. E se ainda assim o estabelecimento escolar lhe impuser isso, cobrar isso de você, daí você faz uma reclamação ao PROCON Manaus, ao PROCON Amazonas. O PROCON do Governo do Estado fica aqui na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. Você pode fazer a sua denúncia. E o PROCON Municipal fica na São Luís com a Recife, aguardando você ali de esquina. Faça a sua denúncia para que nós possamos coibir esse tipo de comportamento que, infelizmente, todos os anos continua acontecendo. As escolas sabem que isso é proibido. As escolas sabem que isso não é para constar na lista de material, mas parece que evitam seguir o que determina o Código de Defesa do Consumidor. Estou aqui com o doutor Fabrício Lima, muito obrigado, doutor Fabrício, ele que é do PROCON Manaus também, e a gente vai conversar a respeito dessa situação. Doutor Fabrício, já começaram a chegar as primeiras reclamações, denúncias ao PROCON Manaus, ou as pessoas ainda não sabem que é possível fazer esse tipo de denúncia para coibir esse tipo de comportamento? Inicialmente, boa tarde, obrigado pelo convite. E, sim, início do ano é aquela preocupação, ou seja, passou as festas natalinas e chegou a volta às aulas. E a gente está recebendo grande número de denúncias em relação a material escolar. As escolas, elas exigem também que o material seja entregue numa certa data, o que também é proibido, ou seja, o consumidor ele pode optar em fazer a compra parcial desse material ou integral, ou se for parcial, entregar de acordo com a necessidade do aluno. E em relação aos itens coletivos, é o que está demandando uma certa confusão, materiais de expediente, ou seja, as instituições elas estão solicitando papel higiênico, grampeadores, pincel para lousa, ou seja, isso são materiais que é de custo da instituição, não pode ser repassado para o aluno, pai ou responsável. E esses materiais, sim, são vedados pela legislação. E as escolas estão sendo chamadas a comparecer até o PROCON para prestar esclarecimento do porquê dessa cobrança. Ou seja, no momento que a gente recebe a denúncia, a gente analisa a lista, se conter de fato um material que é de uso coletivo, a gente entra em contato com a instituição e tenta resolver o mais rápido possível. Porque o aluno e o pai do aluno não podem ser penalizados por esse tipo de situação, porque é um absurdo você, por exemplo, tem escola pedindo CD, DVD, né? Para que um aluno, principalmente do ensino fundamental, vai precisar de um CD ou de um DVD? Então, faça a sua reclamação, faça a sua denúncia, que é para que nós possamos tomar as providências necessárias. Tem uma pergunta aqui via WhatsApp, doutor Fabrício, não tem relação com o assunto que nós estamos conversando, mas enfim, o telespectador tem espaço aqui. Vamos aqui ao nosso telão verificar qual é a pergunta. Conseguiu baixar? Olha, preciso de uma orientação, por favor. Sobe lá, por favor. Sobe. Solicitei um telefone convencional
aí vai ficar difícil para eu ler, né? Se não parar, vai ficar complicado para eu ler. Tem como parar? É difícil fazer isso? Hein? Deixa eu ver. Daí agora tá complicado, né? Dá para subir um pouco? Tá bom, então resolve a situação depois, daí fica complicado. Doutor Fabrício, a exigência do Código Nacional de Trânsito agora é a colocação do extintor ABC, né? O extintor específico para conter incêndios em sofás, em outros materiais. O que o Procon Manaus, juntamente com o Detran, constatou nos locais onde havia permissão para a venda? Era a abusividade no preço? Era a falta do produto? O que era? Bom, com a exigência da nova legislação, o Procon Manaus foi convidado pelo Detran a fazer uma blitz a fim de verificar suposta irregularidade na prática de preço, ou seja, o consumidor está denunciando que em determinados locais o extintor custava R$ 60 a R$ 75 e hoje custa R$ 200. Que absurdo. Na fiscalização que ocorreu ontem, a gente constatou em um estabelecimento a venda do produto a R$ 75, que a princípio a gente entende ser ainda... É um valor razoável, né? É um valor razoável. E também vai ser analisado. E em outro estabelecimento foi verificado que o produto custa R$ 200, ou seja, um aumento de mais de 100%. Né? Em relação a essa situação, a gente fez um auto de constatação e vamos verificar se de fato há uma abusividade no preço. A priori, a gente enxerga que sim, né? Mas a gente tem que ver o que o fornecedor tem a nos dizer, por que aumentou, se foi o fabricante ou se não foi, enfim, tem esses detalhes que também ajudam a gente a caracterizar se é ou não um preço abusivo. E essas blitz de fiscalização com relação ao extintor, elas continuam no decorrer da semana? Vão até a outra semana? Ou vocês têm um cronograma já preparado? Sim, hoje a gente voltou para as ruas, né, pela manhã e à tarde também. Até sexta-feira a gente pretende concluir todos os fornecedores desse produto. Agora é importante nós colocarmos aqui que os órgãos de fiscalização, os órgãos que compõem a rede de defesa do consumidor, entre os quais a nossa comissão também se inclui, eles trabalham muito, doutor Fabrício, com denúncias, né? É necessário que você que constatou alguma irregularidade, você que se viu diante de uma injustiça, que você também faça a sua denúncia para que as providências possam ser tomadas. Não, com certeza. Ou seja, o Procon ele age tanto de ofício quanto através de denúncias do consumidor, envolvendo qualquer tipo de relação de consumo, não só essa que está em debate hoje, que é a prática abusiva do preço do extintor. As denúncias podem ser feitas tanto pelo telefone, que é o 0800 092 0111, ou através do e-mail proconmanaus@pmm.am.gov. E o nosso atendimento é de 8 às 17 horas. Perfeito. Vamos agora aqui ao nosso telão. Parece que conseguiram aqui. Ele está precisando de uma orientação, por favor. Solicitamos uma linha da Vivo convencional. E quando fui até a Vivo, a atendente me disse que tem 2 linhas em minha casa. Mas, na verdade, só uso uma. Desconheço essa outra linha. Como faço? Me ajude. Quem pode me ajudar? Detalhe, o vendedor veio oferecer em nossa casa. Paguei as 2 vias e paguei só uma. Peguei as 2 vias e paguei só uma. Aqui estamos usando a outra. Não. Como faço? Por favor, me ajudem. Fui até a Vivo, descobri que tem 3 contas atrasadas de uma linha não instalada na minha casa. Então, basicamente isso. Foram 2 linhas para a casa desse consumidor e dessa consumidora. O que ela deve fazer? Infelizmente, isso não é um problema isolado, né? A gente já recebeu outras denúncias em relação a isso. Esse procedimento que será feito, o consumidor ele deve comparecer ao Procon, né, que por sinal fica localizado na rua São Luís, 416, no prédio da CEMAD. Esquina com a Recife, né? São Luís com a Recife ali no Adrianópolis. Para quem ainda tiver dúvida, fica no mesmo prédio onde o Banco do Brasil. A gente vai chamar, a princípio vamos entrar em contato com a operadora, vamos fazer uma mediação a priori via telefone. Se for atendida, o problema já se encerra ali.
ali. Caso contrário, a gente vai chamar a audiência e vamos tentar um acordo na conciliação. E esse consumidor que está nos acompanhando agora já pode, inclusive, estar o telefone do PROCON Municipal aí na tela, né? Pode entrar em contato para fazer o registro dessa denúncia, né? Para que as providências sejam tomadas. E olha, não tenha dúvida, essa parceria que o programa faz, que a Comissão de Defesa do Consumidor faz com o PROCON, ela tem dado certo. Você pode ter certeza que esse é um problema que vai ser resolvido. Tem mais uma participação via WhatsApp. Vamos aqui para a tela. Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. Deixei uma máquina na assistência e já está com 5 meses e não tem previsão de entrega. O que eu devo fazer? A máquina é o sustento da minha casa. É uma máquina de lavagem a seco. Me oriente, por favor. 5 meses para fazer o conserto em uma máquina, doutor Fabrício. Isso é um absurdo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece 30 dias, ou seja, um mês, para a assistência técnica resolver o problema que apresentou no produto. Ou seja, não resolvendo em 30 dias, o consumidor tem direito a um produto novo ou dinheiro de volta. Nessas situações, o fabricante sempre se instala fora da cidade, na grande maioria. Então, a gente precisa chamar em audiência para fazer uma conciliação. E na grande maioria das vezes a gente obtém êxito na conciliação. Perfeito. Tem mais participação via WhatsApp aqui no nosso Cidade Urgente. Vamos aqui. A lista de material escolar do meu filho está pedindo balão e papel ofício. E dá também um prazo. Olha só, dá um prazo para a entrega do balão e do papel ofício. Gostaria também de saber qual a porcentagem que a escola pode aumentar a mensalidade, pois a escola do meu filho teve um aumento de 15%. Doutor Fabrício, balão e papel ofício, né? Papel ofício, uso de material coletivo, e balão é um produto totalmente dispensável, né? Essa escola, claro, está infringindo o que determina a legislação do consumidor. Não, com certeza. Para a gente analisar e verificar qual é a instituição que está solicitando esses materiais, eu oriento que a consumidora envie para o nosso e-mail essa lista e a gente vai entrar em contato com a instituição. De antemão, a resma de papel ofício é um outro produto que é questionável, ou seja, na grande maioria a gente sabe que o aluno não vai utilizar 500 folhas. Com certeza, né? É visto a priori como exagero solicitar uma resma, né? Quanto ao valor da mensalidade, a porcentagem, a instituição também é obrigada a fornecer no ato da matrícula uma planilha de custo informando o aumento que houve em relação à mensalidade. Por que aumentou? Qual foi o custo que teve para poder aumentar a mensalidade? Ou seja, deve estar fixado em local visível na hora da contratação desse serviço. Até porque, doutor Fabrício, fazendo uma análise aqui muito prematura, a gente pode dizer, mas o aumento, a inflação não foi de 15%, né, em 2014. Como é que se pode colocar um aumento de 15% já para 2015? Então, certamente, essa instituição, ela vai ser chamada para que as providências sejam tomadas. Estamos aí no final do programa já? Temos quantos minutos ainda? 3 minutos para o final, estamos então no final do programa. Gostaria de agradecer imensamente a presença do doutor Fabrício, mandar um abraço para o Alessandro, nosso parceiro, ouvidor do Estado. E, doutor Fabrício, só repetir o número de contato do PROCON e também o e-mail para que a pessoa possa mandar as informações necessárias. 0800 092 0111. O e-mail é procommanaus@pmm.am.gov.br. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição de qualquer meio de comunicação para prestar os esclarecimentos relacionados ao direito do consumidor. Tá certo. Doutor Fabrício, muito obrigado. Obrigado pela sua presença e sua participação aqui no nosso programa. E nós estamos finalizando mais uma edição do nosso programa Cidade Urgente, aqui pela Band Amazonas. Não esqueça, o nosso telefone continua à sua disposição durante a tarde toda. Você pode ligar, você pode entrar em contato conosco, pode deixar o seu pedido de matéria, a sua reclamação, para que o nosso programa entre em ação. Muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado pela audiência e amanhã eu estarei de volta aqui na Band a partir de 15 para 1. Muito obrigado. Tchau, gente.